Obrigada, presidente em exercício, vereador Bressan, aos nobres pares, colegas vereadores que nos acompanham aqui, a toda a comunidade, né, também que nos escuta. Bom, eu preciso trazer algumas informações que são importantes e eu acho que essa Casa Legislativa tem a responsabilidade de divulgar, né, essas informações e de orientar a população. Então, compartilho aqui com vocês algumas informações que eu julgo que são bem importantes. Ontem pela manhã, né, nós tivemos uma situação lá na estação de tratamento do Samuara, né, que não estava ainda consertada, vamos dizer assim, e eu confesso que eu me assustei, né? Eu não sei se os vereadores chegaram a ver a situação em que ficou, né? Porque o Samuara, o que aconteceu com ela? Choveu tanto que transbordou a ponto, né, de invadir aquele asfalto, né? A via teve que ser interrompida pela Secretaria de Trânsito e aquela água toda, ela desceu para a estação de tratamento. Encharcou completamente, a água subiu mais de 2 metros, né? Se vocês olharem a parede, é absurdo, assim, o que subiu, derrubou árvore, galho, a força da água foi impressionante. E ontem nós estivemos lá acompanhando, porque de fato, né, a população estava cobrando muito, né, o retorno do abastecimento. É claro que o SAMAI estava fazendo, né, levando água com o caminhão-pipa, né, na Praça de Forqueta, passando nas ruas para tentar minimizar o máximo possível essa situação que a gente sabe que é ruim, né? Mas realmente eu confesso que eu me assustei com o que eu vi lá, não imaginava que o estrago, né, daquela estação de tratamento era tamanho, mas que bom que a gente conseguiu, né? A boa notícia, essa madrugada foi após, né, toda a troca de disjuntores e a questão elétrica lá também controlada, então parabenizar os servidores do SAMAI que trabalharam ininterruptamente, né, para que o restabelecimento fosse feito. Então, essa madrugada realmente abasteceu, a água já chegou nas comunidades, né, porque acaba afetando 3 bairros, né, que são abastecidos principalmente pela região ali do Samuara, que é o Desvio Risso, Forqueta e Samuara. Então, o restabelecimento já está normalizado agora pela manhã. Dizer também que nos preocupa muito a situação que permanece a região de Galópolis. A gente sabe que aquela encosta está extremamente perigosa. A gente está falando de uma situação em que nós tivemos, né, uma fissura, uma rachadura superior a 10 centímetros de largura, mais de 20 centímetros, né, de profundidade. Ou seja, ali é uma situação que todos os esforços dos geólogos, da Secretaria de Obras, das equipes de segurança, né, reforçando, todo mundo teve que sair da sua casa. Então, olha a gravidade dessa situação. E a Prefeitura vem monitorando e acompanhando, e hoje vai ser feita uma nova tentativa de retirada parcial daquele material, justamente para evitar um deslocamento em massa, né, de todo aquele morro, de todo aquele material que poderia vir a soterrar várias residências por ali, né? Nós já temos residências que, de fato, foram condenadas pela Defesa Civil, pelos bombeiros. Então, é uma região que inspira muitos cuidados ainda, a região de Galópolis, e que está sendo, né, totalmente monitorada. E eu preciso dizer aqui da minha preocupação, colegas vereadores, né, porque a previsão de chuva para os próximos dias, ela é grande. Nós teremos sexta, sábado e domingo, em 3 dias, previsão superior a 150 milímetros. Gente, isso é muita coisa. E aí eu preciso dizer que também a Secretaria de Habitação, né, já fez um comunicado de que existe lonas, né, para se acontecer uma situação mais séria, porque também tem previsão de, além dessa quantidade grande de chuva, de ventos que podem ser superiores a 90 km por hora. Então vamos orar, né, para que isso não seja tão ruim quanto a previsão vem apontando, mas que a gente esteja atentos, né, e encaminhando sempre os contatos da Defesa Civil, dos bombeiros, para que a população saiba o que fazer numa situação de emergência. Preciso dizer também, né, que nós tivemos a situação ali envolvendo o Marrecas, a Rota do Sol, né, que teve aquele deslizamento de terra que obstruiu a região da Rota do Sol. A Secretaria de Trânsito, né, juntamente ali com
PRF e PRE já estão estudando vias alternativas, né? Porque a gente não pode ficar refém de daqui a pouco desliza, né, um montante de terra, bloqueia totalmente, né, a via, e como é que as pessoas que estão naquela região da Rota do Sol vão se locomover, porque a gente tem recebido abastecimentos, suprimentos também por ali. Então, dizer que essa criação de rotas alternativas já vem sendo estudada, né, já estão em campo explorando e buscando alternativas. E agora é momento também de falar da situação da Estrada do Vinho, que a gente precisa, né, que as pessoas tenham essa consciência de que por ali não podem subir veículos de grande porte, pesado. Ela é uma estrada que ainda está muito debilitada, embora a Secretaria, né, já tenha feito os reparos emergenciais, mas que ela é uma via que, se a gente começar a colocar uma sobrecarga muito grande, né, a gente pode ter novamente rompimento, deslizamentos, pode ter que interditar. E aí a gente vai ter problemas logo aí à frente. Seu à parte, vereador Cristiano. Muito obrigado, vereadora. Parabéns pelo tema proposto aí, que a senhora traz. De fato, né, sim, aquela região de Galópolis ainda inspira muitos cuidados, muito cuidado, visto que há o risco muito grande de escorregamento de terra naquela área lá, né? Estão sendo feitas os estudos ali. Ontem não foi possível concluí-los, né, mas eu acredito que deve sim permanecer interditado até que passe esse momento, até que sejam feitos os estudos. A senhora também traz a questão da Rota do Sol. Eu sugiro para todos, na verdade, que não é o momento de estar pegando a estrada, né? Se não houver necessidade, não viaje. As nossas encostas próximo às estradas, elas estão instáveis. Então, eu sugiro que fique por casa. Se não houver necessidade, se não tem ninguém em risco em outra cidade, se não tem, deixe para os órgãos de segurança que estão atuando, que estão trabalhando, para as empresas de obras que estão atuando na liberação dessas vias, tirar o risco dessas encostas, né? É mais ou menos isso. A senhora também traz a questão de cuidados nesse momento agora, que pode haver também um vendaval junto com tudo isso que nós já estamos passando. Certamente o risco vai ser ainda maior, né? Porque há muitas casas que são humildes, né? E um destelhamento aí também viria se somar toda essa tragédia, água por baixo, água por cima, vendaval, sujeito a uma chuva de granizo. Ainda eu estava acompanhando a previsão do tempo, eu espero que não ocorra, que não se confirme, né? Mas qualquer um que more em alguma encosta, que more em áreas de risco, áreas lindeiras a córregos, a rios, né? Quando veem que está ocorrendo uma possível transformação no tempo ou uma possível cheia, já saia antes das suas casas. Eu digo isso porque ficar aguardando até o último momento, vai ocorrer o que tem ocorrido. Não vai mais haver tempo. É muita gente para ser socorrida, o poder público não tem braços para isso, né? Eu digo poder público não só municipal, como estadual, como federal, e nós não estamos preparados para esse tipo de catástrofe ainda. Estamos sim nos preparando, né? Mas tudo isso demanda tempo, dinheiro e cultura. Né? A cultura do lixo, a cultura da prevenção, a cultura do desassoreamento de rios, né? E isso a gente tem que vir trabalhando, né? Então, parabéns pelo seu tema proposto, vereadora Tati. Sou um eterno parceiro da senhora, porque os temas que trazes aqui sempre é para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Obrigada, vereador. Eu quero dizer também que neste momento, né, o abrigo do SESI, ele está com 47 pessoas e que nós não temos casos, né, de abusos aqui no abrigo de Caxias do Sul. Isso é muito importante que a gente fale, né? Inclusive, o abrigo está sendo visitado, está sendo monitorado pelo Ministério Público também, né? São poucas as crianças que estão no abrigo neste momento, mas não existem casos em Caxias do Sul. Isso não quer dizer, é claro, que a gente não tenha que ter o cuidado, né? A gente precisa sempre estar atento, mas deixar essa informação bem clara. E também, né, eu acho importante trazer a informação a respeito do FGTS, que eu tenho certeza que vários vereadores aqui devem estar sendo questionados pela população sobre como vai funcionar. Dizer que não é para o município, né, de Caxias do Sul. O município fez o decreto, a União reconheceu a calamidade pública, mas este acesso, né, ao FGTS é somente para quem de fato foi atingido, né? Então não vai ser a cidade inteira ou o bairro inteiro, né, que vai ser. Essa é uma informação
muito importante. E, por fim, eu quero parabenizar aqui os colegas vereadores, né? Eu acho que essa Câmara tem sido muito proativa, muito responsável. Eu tenho me encontrado com vários vereadores que estão, né, auxiliando em diversas questões, levando informação, auxiliando nos abrigos, né? Cada um ajuda da forma que pode, né? Mas que a gente seja sempre muito responsável de não nos colocar em situações, né, que podem gerar um risco, porque as equipes de segurança, os bombeiros, a defesa civil é que tem o treinamento para estar lá resgatando pessoas, auxiliando, porque daqui a pouco, né, a gente com o intuito de ajudar acaba gerando uma situação de risco para nós próprios e para aqueles que nos rodeiam, né? Então deixar isso para as equipes que são especializadas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado.